que a gente vai começar? Esse é o Nicolas, esse é o Joaquim. O Joaquim, ele tinha próximo dos 5 meses aqui. E quando ele começou a sentar, ele começou a fazer o movimento melhor de sentar, a cabeça já ficava mais firme, o que eu comecei a fazer? Levar ele para a mesa junto comigo. Ele começou a participar da situação de refeição mesmo antes dele estar pronto para se alimentar. E nessa situação, ele já estava vendo outras pessoas se alimentando, ele já estava vendo o que era comida, ele já estava vendo a cena, sentindo cheiros, aromas, né? Ele já estava tendo várias informações sensoriais que mostravam para ele que, puxa, que legal isso que está acontecendo. Eu também quero participar. Essa é a melhor forma de começar. E quando que começa a introdução alimentar? Começa aqui, ó, conexão mão-boca. E o que acontece? Aquele reflexo de protrusão de língua, esse reflexo ele vai se extinguindo na medida que o bebê vai colocando a mão dentro da boca. Na medida que ele vai estimulando isso dentro da boca e trazendo objetos para a boca, a língua vai se posteriorizando também. E vai começando a se preparar, todas as minhas estruturas vão começando a se preparar para receber outras coisas na boca. E essa é a melhor hora para começar. É na hora que o bebê tem completo interesse pela comida e ele rouba a comida do prato. Se eu levo sempre o bebê à mesa, eu vou saber imediatamente a hora que ele realmente está me mostrando que está pronto. Eu trouxe esse videozinho, que é do Joaquim, né, meu filho mais novo. Essa foi a primeira vez que ele comeu uma banana. Ele não tinha 6 meses ainda, ele estava bem próximo de completar 6 meses. Ele já estava sentando bem, sem apoio, né, eu já conseguia deixar ele sentadinho, sem almofadas em volta. Ele já levava as coisas com destreza na boca, e ele viu o irmão comendo, né, então socialmente, aquela coisa, ele viu aquilo, se interessou, e eu fiquei com a pulga atrás da orelha e falei, Nicolas, pega uma bananinha pra ele. Aí o Nicolas foi lá, pegou a bananinha, e a gente descascou, deu na mão dele, e ele, assim, se atracou na banana, começou a mobilizar lábio, língua, e ficaram os dois, ele observando o irmão comendo também, e ficou essa cena super deliciosa, assim. E essa foi a primeira vez que ele comeu, né? Então, é disso que eu falo, dessa movimentação vir de dentro da criança, é uma motivação intrínseca, né? E não vem de fora, da necessidade de ingestão. E a gente, quando fala de introdução alimentar, a gente tem que pensar em comensalidade. O que é? É o comer social, a gente comer junto, partilhar. E quando eu trago o bebê à mesa, ele tá vendo que todo mundo come, ele se sente à vontade, ele se sente convidado a comer. Sempre que vocês tiverem oportunidade, façam refeições em família. Aqui em casa a gente não faz todas as refeições em família, mas a gente tenta pelo menos fazer uma das refeições. Que isso seja uma vez no final de semana, ou no sábado e no domingo, ou em todos os jantares, mas tentem fazer isso. Isso é importantíssimo. Então esse é um videozinho, né, daqui de casa, eu faço introdução alimentar participativa. E aqui é bem, o Nicolas é engraçadíssimo de ver, esse vídeo tem no meu Instagram se vocês quiserem ver, mas eu queria que vocês prestassem atenção no Joaquim. Então ele tá na cena, ele tá vendo que todo mundo come, ele recebe alimento na boca, mas ele vai em direção ao alimento. Ele tem alimento para experienciar também, ele vai, ele olha, ele sabe o que ele tá comendo. E a partir do momento que ele não aceita mais, eu desencano e deixo ele experienciar o quanto ele quiser. Até o momento que ele vai me mostrar que ele não tá mais confortável ali, ele vai chorar, ou vai começar a jogar as coisas longe, ou enfim. Cada bebê tem um jeito de dizer que não quer mais. Né? Mas ó, ele tá comendo, ele tá explorando, então ele não quis mais do talher, mas ele tá continuar ali explorando a comida do jeitinho dele. E aqui eu vou trazer para vocês a divisão de responsabilidades, né? Algo muito importante pra gente se pensar quando a gente tá pensando em introdução alimentar participativa. E eu fiz esse esquema baseado tanto no esquema da Ellen Satter, que tem ela que instaurou essa divisão de responsabilidade, ela tem um trabalho muito bacana falando disso, ela trabalha não só com bebês, mas também com crianças e adolescentes. E eu trouxe algumas coisas do BLW também, que eu acho importantes da gente colocar quando a gente está falando de introdução alimentar. Então, assim, o cuidador, ele vai ser responsável por o quê? O que no sentido de eu escolho o que vai para a mesa. Então, eu posso escolher ter a lasanha congelada e batata frita, por exemplo.
né? Ele vai escolher onde, então se a gente vai comer à mesa, ou se a gente vai comer no chão, ou a gente vai fazer um piquenique, ou a gente vai comer no restaurante. Então o onde é importante, você é o cuidador é o responsável. E quando? Então eu vou estabelecer a rotina, né? Se o bebê não tá a fim de comer naquela hora, não tem problema, a gente vai oferecer a mamada e tal, mas a gente vai aos poucos fazendo com que aquela rotina seja assimilada pelo bebê também. Então a rotina, ela é minha responsabilidade. E qual a responsabilidade do bebê? O bebê vai me dizer se ele quer comer, o que ele quer comer, dentre as opções que eu ofereci. Então não é porque eu ofereci arroz, feijão, carne, tomate, batata e chuchu que ele tem que comer todas as coisas. Ele pode escolher o que ele quer comer. Só que se eu colocar isso tudo junto e misturado e amassar tudo junto e misturado, ele não vai ter possibilidade de escolher também. Então, se eu tenho isso separadamente, ele pode ir me mostrando quais as preferências dele, ele pode me dizer o que ele quer comer. E quando você tem um bebê que se autoalimenta, isso é mais forte ainda, né? E a gente vê, é tão nítido isso na prática. A criança, ela tem fases em que ela só aceita o arroz, tem fases que ela só aceita carne, tem fases que ela come tudo que tem no prato, tem fases que ela não come nada, tem fases que ela come só os vegetais, fases que come só a proteína. Enfim, então ele vai decidir se ele quer comer, o que ele comer dentre as opções que você deu, o quanto ele vai comer. Então não sou eu que decido o quanto um bebê de 6 meses come, o quanto ele precisar, o quanto ele quiser, o quanto ele aceitar, tá? E para isso eu preciso me comunicar com ele, eu preciso entender quando ele me diz que não quer mais. E ele vai decidir também com que velocidade. Então a gente já vai falar mais sobre isso também. Eu preciso saber que isso daqui, um bebê de 4 meses precisa disso, porque ele não tem capacidade, ele não tem habilidade motora para lidar com nada além disso. Ele precisa disso. Um bebê de 6 meses, ele já pode lidar com isso. Um bebê de 6 meses, ele já pode com isso, ele já pode com isso, ele já pode com isso. Agora, resta a gente saber que informações que a gente está dando, né, sensoriais. Aqui eu estou dando muitas informações sensoriais, né? São os mesmos alimentos. Aqui eu tenho arroz, eu tenho carne, tenho brócolis, cenoura, batata, né? Ó, os mesmos alimentos. Aqui ele vai sentir todo, né? Ele vai sentir textura, sabor, viscosidade, temperatura, tudo desde a mão até chegar na boca. Ele vai sentir tudo isso na boca de novo, ele vai saber a força de mordida que ele vai ter que fazer. Aqui não, ele já vai receber na colher bastante coisa, ele pode pegar os sticks de cenoura e levar para a boca, ele pode começar a tentar uma pinçazinha e pegar esses desfiados ou os pedacinhos, e ele já vai começar a mastigar também. Vocês vão ver que ele já tem uma mastigação, a partir dos 6 meses ele tem uma mastigação já que tem rotação de mandíbula, se a gente dá a oportunidade. A gente aprendeu o desenvolvimento das funções orais baseado num modelo que é um modelo passivo de alimentação com a colher. A gente ainda precisa estudar, a gente não sabe como é o desenvolvimento natural das funções orais, quando parte do bebê. E a gente vai conseguir estudar isso com o BLW. Então, as fonas que estão assistindo aí, a gente tem que pesquisar sobre isso. A gente tem que pesquisar como as funções orais se desenvolvem a partir do desenvolvimento natural. E os bebês que fazem BLW estão inseridos nisso. Quando a gente está falando em aprendizagem multissensorial, e aí a gente vai falar bastante, eu vou falar sobre engasgo agora, cuidado com informações contraditórias. Então, sugar da colher pode levar a engasgo. Mas se eu pudesse te falar, a melhor forma seria se... isso assim, do ponto de vista fonoaudiológico, eu pensando em transição de consistência, um bebê que está em pleno funcionamento, um bebê normal, um bebê que está com um desenvolvimento típico, a melhor forma ele aprender a comer é partir dele mesmo. A partir do momento que ele aprendeu a mastigar, ele já tá mais, você vê que ele tá assim, já tá sabendo que comer mata fome, ele já tá mais inteirado, aí você pode começar a inserir a colher, oferecer, que isso não vai fazer diferença nenhuma. E outra forma não, outra forma seria fazer a transição da consistência, você ir com uma papinha, né, mais pedaçuda, ou não precisa ser a papinha, pode ser a própria alimentação da família que você vai e amassa, então fica algo mais parecido com isso aqui, né, e você misture e comece oferecendo isso, e aí conforme ele vai melhorando a mastigação, você rapidamente vai evoluir para a comida da família mesmo, né.
Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado na escolha e apresentação dos alimentos, porque senão a gente acaba levando ao engasgo. Se ele fizesse por si só, o risco de engasgo seria mínimo. Mas como a gente está colocando dentro da boca, a gente tem que pensar o que está fazendo. Eu acho que, assim, quando a gente fala de empatia, de novo, eu tô aqui, eu tô com o olho fechado, eu não sei o que está acontecendo, de repente vem algo dentro da minha boca que eu não sei o que fazer, é bem provável que eu acabe engasgando, né? Então, o cuidado tem que ser redobrado, a gente tem que pensar bem em como fazer isso, tá bom? E muito importante, a oferta deve considerar o tempo do bebê e não do adulto. Se eu tenho diferentes consistências dentro da boca, ou seja, eu tenho um pastoso, eu tenho um sólido, eu tenho que saber lidar com isso. E eu tenho que dar tempo para o bebê lidar com isso. Então, tira da sua cabeça aquela coisa de dou uma colherada e já enche outra colherada e fica esperando. Não, tipo, dá uma colherada, espera ele mastigar. Depois você pega outra colherada, espera ele vir até a colher, porque ele só vai vir até a colher na hora que ele tiver terminado, tá? É muito nítido que eles sabem o que fazer, se a gente dá tempo e espaço para eles. Se a gente já coloca, eles vão aprender de outra forma, eles vão aprender por pistas externas, que é a colher tá lá batendo na portinha, e ele vai fazer o máximo possível para pegar a próxima. E isso pode levar ao engasgo. Se a boca tá muito cheia, não vou dar outra colherada com a boca cheia. Comida parada dentro da boca, não vou dar, né? Então, tudo isso é importante para a gente garantir que a gente está fazendo algo muito bacana e que a gente não esteja favorecendo o engasgo. Se a gente tomar cuidado com tudo isso, o risco de engasgo é mínimo também. E o que você precisa saber sobre engasgo? Você precisa saber que gag é diferente de tosse, que é diferente de engasgo. Tá? Então o gag é aquele movimento e isso dura tipo no máximo 5 segundos, o bebê vai e se desvencilha, aquilo cai da boca. Depois de um tempo ele nem cai da boca mais, ele vem pro começo da boca, o bebê mastiga de novo e engole. Tosse já é um reflexo mais baixo, né? Então o alimento ele já foi pro lado errado e a tosse é ótima, é algo que tira realmente o alimento da via aérea, se estiver tossindo ótimo. E o engasgo? O engasgo é quando já tem alguma obstrução. Então, se tem um acesso de tosse, né? Você tem alguma coisa obstruindo lá, mas é parcial. Por quê? Porque a tosse está conseguindo tirar. Agora, você pode ter um engasgo com obstrução total. E aí, o que você vai precisar? Fazer uma manobra. Isso acontece com frequência? Não. Isso não acontece com frequência de jeito nenhum. E o que, assim... honestamente, na prática, os bebês que fazem BLW, eu acredito que eles tenham menos risco de engasgo, porque eles aprendem a lidar com a comida. O que acontece é que a maioria das crianças comem coisas tão amolecidas que elas não sabem lidar com a comida. E esse é um outro estudo que a gente tem que fazer também e comparar essas crianças. Comparar as crianças que são deixadas a aprender a mastigar naturalmente desde o princípio, que são deixadas a aprender, né, a como lidar com isso. Então, ela colocou muita comida dentro da boca, ela mesma vai tirar. Né? E a gente tem que pensar que ela está aprendendo com o próprio corpo. Então, às vezes ela está cuspindo, não é porque ela não gostou da comida, mas porque ela está aprendendo a cuspir. Né? As habilidades, elas vão sendo aprendidas, os bebês são verdadeiros cientistas do próprio corpo. Eles vão aprendendo as coisas, fazendo as coisas. Né? Então, ele só vai aprender a não colocar alimento demais na boca, colocando e tirando, ou tendo gag para ele sair e da próxima vez ele cuspir o que for de excesso. Ele tem outras formas também de tirar pigarro, então ele faz ou voz alta, você vê aquele bebê que faz né? O bebê faz assim, isso tá mobilizando, tá trazendo a comida para frente. E o gag muitas vezes ele vira um bocejo. Por quê? O bocejo, se você bocejar, você vai ver que toda a sua região faríngea, né, aquela parede lá do fundo, ó, ela vai para cima, a sua língua também leva tudo isso para frente. Então, o bocejo, quando o bebê já aprendeu melhor, esse gag, ele já não vem com tanta frequência, ele já começa a virar um bocejo. E aí, só essa subidinha que dá, o bebê já consegue se organizar melhor e deglutir. É muito interessante. A gente tem que tomar cuidado com a apresentação dos alimentos, a consistência. Então, a gente tem que pensar que o bebê não tem dente. Ah, mas ele pode mastigar com a gengiva. Sim, mas ele não mastiga tudo com a gengiva. Né? Eu mastigo uma casca de maçã com a gengiva? Não.
Então, são coisas que a gente tem que pensar para ajudar também, né? A gente tem que ser um mediador e um mediador que apresente as coisas com segurança. Não adianta, ele consegue comer a uva inteira. Consegue, mas é perigoso, né? É arriscado. O maior índice de engasgo em literatura é com uva. Então, para que a gente vai oferecer uma uva? Não, ou a gente corta, vamos tirar a casca da maçã, vamos picar as folhas melhor. Não precisa não oferecer, mas ao invés de oferecer a folha inteira, pica ela certinho. O bebê vai pegar com a mão e colocar na boca. E aí ele vai mastigar e engolir, ótimo. Refoga as folhas antes de oferecer para ele. Então é tudo uma questão de adaptação, não é nada que ele não possa comer, mas a gente adapta e cozinha, às vezes um pouco mais, para deixar tudo de forma que fique seguro para ele. A gente tem que pensar na oferta passiva versus ativa. Quanto mais ativa o bebê, menos risco de engasgo, tá? Quanto mais passivo, mais o risco de engasgo. Mas ele não vai engasgar com a papinha. Na verdade, a papinha é pastosa, né? Então, a consistência pastosa, ela escorre, ele tem mais tempo de engolir, enfim. Ele gerencia menos o pastoso também. Então, assim, ele menos risco de engasgar? Tá, agora. Mas ele não tá aprendendo também como mastigar. Então, né, a gente tem que dar essas oportunidades para ele aprender a mastigar e ter menos risco de engasgo. Né? Menos risco de engasgo tem quem mastiga melhor. Quem mastiga melhor, engole melhor, tem menos risco de engasgo, tá? Dê tempo para o bebê mastigar e aprenda a manobra de desengasgo. Aqui tem só uma ilustração do que a gente pode apresentar no começo, numa introdução participativa. Eu tenho arroz e feijão, eu tenho uma couve bem picadinha, tá tipo salsinha, tá vendo? Eu tenho legumes cozidos, que foi cozido junto, o frango foi cozido na panela de pressão, então ele tá bem macio, desmanchando na boca. Todo mundo tá comendo a mesma coisa, tá? O do bebê pode ser com pouco sal ou sem sal. E aí eu tenho uma comida que eu posso oferecer na colher, né? Se ele quiser ou não. Eu posso amassar de leve esses legumes e oferecer na colher se ele quiser. Ele pode pegar os legumes com a mão, ele pode pegar o franguinho com a mão, ele pode pegar o arroz com a mão também se ele quiser. Então a introdução alimentar participativa, ela é, assim, uma porta aberta de possibilidades, tá? Aí aqui eu trouxe algumas, né? Esse é o Joaquim começando a comer, quem me acompanha no Instagram, eu tô no Tá Na Hora do Papá no Instagram. Eu trago bastante coisa sobre o que a gente tá fazendo aqui agora. As frutas na mãozinha dele, né? Algumas vezes a gente faz a fruta raspada, às vezes a gente dá a fruta em pedacinho, às vezes eu dou a fruta em pedaço na mão dele. E tudo com aquele esquema todo, né? Aquele mapa mental que eu coloquei com vocês. Tudo isso a gente repensa todos os dias. Essa foi uma das primeiras vezes que ele comeu sozinho, né? Então ele não sabia mastigar ainda, tá? E eu até coloquei Introdução Alimentar Participativa /BLW, porque o BLW começa da mesma forma. O BLW ele também começa partindo da iniciativa do bebê. E a Introdução Alimentar Participativa pode começar assim também, mesmo que você decida que você quer oferecer os alimentos também na colher, a melhor forma de você saber que o bebê está pronto é quando parte dele mesmo, quando o aprendizado parte dele mesmo. Então aqui ele não sabia muito bem, mas olha só como ele mastiga. Tá? Ele não, assim, foi uma das primeiras refeições dele, e ele já tem movimentação de mandíbula, movimentação lateral de mandíbula, né? Mastigando, ele tem tosse, porque ele não sabe mastigar ainda muito bem. Espirra, então os reflexos dele estão super ativos, né? Ele é um bebê em desenvolvimento típico. E aí eu tenho alimentação participativa porque eu tô ajudando ele a pegar a laranja, né? Então a apreensão dele ainda está em desenvolvimento, ajudo ele. Outra coisa também que eu vejo super positivo e que no BLW, teoricamente, você não faria. Muitas vezes o bebê ele não tem interesse só no campo visual. Então ele olha o alimento e ele não tem interesse em pegar. Só que quando você transmite outras informações sensoriais, então, por exemplo, traz a laranja perto do lábio, você não está colocando dentro da boca, nem enfiando na boca dele, mas você traz o alimento perto do lábio, ele sente o sabor e aí ele tem interesse. Então você está ativando outras vias sensoriais, né? Ou põe na mão dele, né? Tipo assim, ele olha, ele não tem interesse, mas aí você põe na mão dele, ele, né? Aí o interesse já vem. Então, eu acho que a introdução alimentar participativa, ela também tem esse ponto favorável, ao meu ver, como fonoaudióloga, que é tentar outras vias sensoriais também, além do visual, né? Além, se ele só olhou, ele não quis pegar, eu posso tentar colocar na mãozinha dele, passar no lábio,
tá? Eu posso fazer isso para que ele se interesse talvez de outra forma, tá bom? Outra coisa muito importante, o bebê vai em direção à comida e não a comida em direção ao bebê. Então eu tenho a comida, o bebê tá mastigando, ele, né, você vê que ele tem a intenção de comer, ele tá mastigando, engoliu. Aí ele vai em direção à comida. E aí ele vai mastigar, mastigar, mastigar. E eu vou dar o tempo dele mastigar. Aqui tem outros exemplos. Então eu posso oferecer, né? Ele tem a intenção de pegar, ele me ajuda a levar até a boca. Né? Ele leva a boquinha, o dedinho dentro da boca porque isso ajuda ele, mas olha como ele tá mastigando já bem melhor. Isso, tipo, em algumas semanas. Ele tinha acabado de completar 7 meses aqui, então ele vai, leva o garfinho à boca e ele mastiga, né? Faz os movimentos mastigatórios. Tá? Se comunique, né? Ele vai dizer, então eu vou oferecer. A bebê vai dizer, a bebê diz que não. Ela abre a boca, se dispõe a experimentar. Mastigou. Quis pegar. Falou que não. Então esse ela não quer. Né? E ela pode sempre ter um talher dela também, né? E você, às vezes, vai começar a colocar no garfo e a bebê mesmo pega da sua mão e leva à boca, tá? Muita gente tem medo do garfo, você não precisa pegar um garfo normal, você pode pegar um garfo de criança, um garfo de brinquedo, tá? E sempre tomar cuidado. Isso, gente, é o que mais acontece. A verdade é que existe um limiar muito tênue entre você oferecer e você dar uma forçadinha. Se o bebê não quer, ele não quer. Eu chamo essa colher de perseguidora, que é o bebê virar e a colher vai atrás da boca, né? Esse nome foi uma amiga minha, Camila, que deu. Eu achei sensacional, eu levo isso para todos os meus lugares, porque eu acho que é fácil quando você tá na situação, você fala, essa é a colher perseguidora. E é um nome que você lembra bem, né? Então, lembrem bem desse nome para vocês não fazerem isso, tá? Porque realmente isso não é alimentação participativa. E aqui é um vídeo muito interessante, né, da Juju, a mãe dela deixou eu passar nas minhas aulas, é um vídeo muito bacana. A Juju acabou fazendo BLW porque ela realmente não aceitava colheres, vocês vão ver aqui agora. Então ela tentando oferecendo a colher, né? E a Juju, tira isso daqui, pelo amor de Deus, não quero, eu quero pegar. E aí você tem que segurar e ela, não, 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 não. Então, né, isso seria assim, totalmente passivo, né? Você tentando realmente fazer com que ela coma porque você quer. E aí, a intenção do bebê, né? Ele quer pegar, ele quer experienciar, pôr na mão, eu vejo, toco, corto, sinto sabor, não gostei muito, lambi. Isso é importante, gente, é isso que é importante na introdução alimentar, não é a ingestão. Ele tá tomando leite ainda, né? Então, tudo isso aqui é muito, muito importante para a gente pensar durante a introdução alimentar. É o início da criação de um relacionamento alimentar para o resto da vida. Qualquer pessoa que tenha uma dificuldade de se relacionar, um medo da comida, qualquer coisa, você pode voltar na introdução alimentar para você ver como a introdução alimentar teve um papel importante no relacionamento dessa pessoa. Nunca forçar. Isso é, assim, regra, né? Esse é um trecho do começo da vida daquele vídeo. Não sei se vocês viram daquele documentário. Tá no Netflix. É desesperador, porque eles querem que o bebê coma a qualquer custo. Ele tenta até abrir a boca do bebê para colocar a colher dentro, né? Quer dizer, isso vai gerando emoções negativas frente à alimentação, né? E esse bebê vai aceitando cada vez menos a colher.
E aqui eu trouxe esse gráfico da OMS, né, para vocês verem que a partir dos 6 meses é que a gente começa a ter um gap de energia. Por isso que a gente tem que começar a introdução alimentar aos 6 meses. Por quê? Porque o bebê precisa começar a comer realmente, porque o leite materno já não é suficiente. Mas não é uma coisa que cai drasticamente de uma hora para outra. Ele precisa começar a comer. E aí, olha só, no segundo ano de vida, ele vai estar comendo muito mais e mamando bem menos, né? Então, nas primeiras ofertas, os primeiros meses, é realmente de contato inicial. Ele precisa saber o que é aquilo, começar a se familiarizar. Esse é um gráfico bem importante que mostra que a introdução alimentar, ela é gradativa, tá? Ela não é uma escada, ela não é um degrau que de repente, plá, o bebê precisa começar a comer, se ele não comer, ele vai desnutrir, tá bom? E esse também é um slide que traz do começo da vida, né? Esse documentário, e a Vera, ela traz essa fala que eu achei muito bacana que trazer para vocês, que é: os cuidadores não conseguem pôr limite, e nem deveriam, na autonomia que a criança tem que ter em relação ao próprio corpo. Então, isso é para vocês refletirem. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Essas são as minhas redes sociais, vocês podem me procurar por lá, tem bastante informação, procurem no meu blog também. E é isso, pessoal. Um beijão.